boa tarde a todos que estão presentes, agradecendo muito a presença, falando, reafirmando aqui o prazer e a alegria de receber Luci Niemeyer. Eu vou ler rapidamente o currículo dela, um mini currículo, né? Mas ela é uma designer diplomada pela ESD, né, Escola Superior de Desenho Industrial, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Seus estudos pós-doutorais, então, foram realizados tanto no Brasil como no exterior. No Brasil, pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, e, além disso, também com estudos pós-doutorais em design pelo UNID, com IAD, de Lisboa, em Portugal. É professora de cursos de graduação e de pós-graduação, mestrado e doutorado em design da ESD-UERJ, também supervisora de teses, e integrou o corpo docente de vários cursos de bacharelado, licenciatura e de pós-graduação, tanto estrito sensu como lato sensu no Brasil e em Portugal, como docente orientadora de pesquisas. A atividade de investigação da Luci se expressa em artigos e livros, entre eles os de autoria única, como Design no Brasil, Origens e Instalação, Elementos da Semiótica aplicados ao Design e Tipografia, uma apresentação. Todos eles já com várias edições e adotados praticamente em todos os cursos de design do Brasil, né? Colaborou com capítulos na edição de diversos livros no Brasil, colabora também em cursos de especialização em design e áreas correlatas, ministra palestra em diversos países, designadamente Portugal, México e Argentina, é membro de conselhos científicos de eventos e de revistas científicas brasileiras e internacionais relacionadas ao design. O título da sua palestra é Design e a Criação de Existências na Contemporaneidade. Eu vou passar a palavra, Luci, então, com muita honra. Eu nem vou falar da proposta aqui da palestra, porque ela vai discutir isso. Muito obrigada, Mônica. Eu quero reafirmar a minha alegria de estar partilhando com vocês esse momento que foi ensejado por você, pela sua disciplina e pelo curso daí. A Bauru, especificamente, é a universidade, daí que você faz parte do corpo docente, é um lugar que eu me sinto muito em casa. É tão cercado de amigos e de pessoas que eu estimo e admiro, que para mim é uma honra e um prazer enorme poder estar com você, com as pessoas que são do seu corpo docente, ou seus convidados, ou pessoas interessadas no assunto. Esses encontros em design na contemporaneidade, já o título do evento como um todo é muito atraente para mim. Então, o que eu queria era trazer para a nossa área, né, essa questão do que o design nessa contemporaneidade, na medida em que ele produz coisas, o resultado de ideias e planejamentos e projetos, eles se dão na realização de coisas no mundo, né? Então, o que é isso, né? Então, eu digo que você pensa com uma esperança. Pense no que você faz com fé. Faça o que você deve fazer com amor. Eu acho que esse lema é um lema que deve orientar bastante a atividade, não importa a área, né? Em que haja entusiasmo, em que haja comprometimento, em que haja perseverança, a busca de uma qualidade, de alguma coisa que seja positiva, né? E pensando especificamente, né, nesse século que mal começa e já começa com uma situação bastante crítica e que, como nós todos sabemos, vai trazer novos desafios e mais urgentes a certos aspectos que eram vistos com o tempo. Atualmente, a gente vê que precisa se tomar atenção para a circunstância que é premente, né? Essa pandemia nos deu um trampolim para o futuro, né? Então, nós, na área que nós estamos vinculados, que é o design, o que se espera disso, né? O que nós podemos atuar, né? Então,
é o potencial e as responsabilidades que nós podemos identificar na formação desse profissional, né? E é um jogo muito desafiador, você dar aulas, né? E você dar aulas pensando no que aquilo pode vir a ser útil no futuro, seja esse futuro quando for. Até que ponto o que a gente fala hoje terá validade daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos e 30 anos, então nem se fala. Nós não temos possibilidade de jogar para frente as nossas conjecturas, tendo em vista a velocidade das ocorrências, e saber qual é o papel do design no contexto de uma sociedade global de hoje. Mesmo hoje, já é um hoje que passa rapidamente para ser ontem, né? Esse hoje passa a ter uma existência mais estreita do que essa palavra tinha uma acepção. É de amanhã. Amanhã é esse, né? Quando é o amanhã? Né? Então, a gente percebe que esse mundo está sempre em constantes mudanças. Alguns fatores, como esse que nós estamos vivendo agora, aceleram esses processos de mudança, né? Então, essa transição se torna mais aguda e passa a demandar recursos melhores, né? Então, o design também estará mudando, né? E ele vai passar demandas que são além daquelas que a gente tem costume de tentar prover dos nossos cursos, né? Enfim, essas competências, inclusive, ensejaram as criações dos cursos de design, atualmente passam a ter outras necessidades, outras exigências, passam a somar a elas as questões de cunho ético, político, afetivo, cognitivo, físico e ideológico. Enfim, há questões essas que eram pouco contempladas e eu acho que, a partir das situações presentes e do futuro próximo, elas se tornam mais urgentes, né? O design também muda, né? Então, a ideia do Simon de fazer design é conceber cursos de ação que visam melhorar a mudança de situações existentes para outras preferidas, ou seja, há uma busca de uma melhora, né? Melhora para quem? De que modo essa melhora pode acontecer? Então, um aspecto que tem sido pouco contemplado nos cursos de design e mesmo na atuação do design são as implicações políticas que o fazer do design tem. Qualquer artefato que se gere, qualquer ideia que ganhe realidade, ela tem um nível de interferência no curso das coisas, no mundo, no curso das vidas das pessoas. Então, como disse o Rand Marquez, design is politics by other means. Ou seja, nós pouco pensamos nas implicações políticas e sociais, culturais, do nosso fazer. Então, quando nós podemos pensar, pensando no Tony Fry, então, como é que o nosso fazer das coisas, das ideias, a sua realização, de que modo vão ter esse tipo de interferência, né? Então, a ideia do design assuma a responsabilidade, não só em relação ao cliente, em relação ao ambiente, em relação à tecnologia, mas também ao ambiente social e político e cultural, né? Como é que nós vamos atuar nesse sentido e que competência nós temos que adquirir para ter uma atuação efetiva em outros meios, né? Então, o design contemporâneo, com vistas para o futuro, um futuro até que seja próximo, ele passa a requisitar certos tipos de competências que não têm sido muito focadas nos cursos de graduação e mesmo de pós-graduação. A questão de haver um protagonismo humano, algumas áreas, inclusive do design, já trazem isso, vêm trazendo isso, desde a ergonomia, a semiótica, enfim, a questão da experiência, o usuário, a circunstância em que aquilo vai se dar, aquilo que é o resultado de um projeto, né? A questão das implicações ambientais, a questão da inovação, há uma corrida de inovação tecnológica cada vez mais acelerada, né? As implicações éticas do nosso fazer e o mutualismo, que é um conceito que nós vamos abordar em seguida, no sentido de uma cooperação maior.
E como é que esses cursos podem se tornar mais vigorosos e com os seus egressos mais atuantes no ambiente social, cultural e tecnológico, a partir de um curso que abrace e acolha a transdisciplinaridade, né? Então, por cada um desses aspectos, né, o protagonismo o humano, nós vemos que antes, num esquema, um rabisco banal, você tinha uma capacidade de produção, você gerava um algo, e depois ia ver quem é que ia usar esse algo, como é que eu vou vender esse algo, como é que eu vou apresentar esse algo. Atualmente, você passa a ter já uma mudança, que é ter eu tenho uma capacidade produtiva, eu tenho um alguém que eu quero atender, aí vamos ver como esse alguém pode ser atendido. E a tendência maior é você ter o alguém, buscar uma tecnologia, um modo de produção, de realização adequada, que vai se configurar num algo que vai estar no mundo. Ou seja, o foco cada vez mais se aproximando dos interesses humanos e do fazer humano, né? Que pretende também satisfazer alguns aspectos, como desejos, prazeres, né? e necessidades. Então, o design trata também da materialização de expectativas, de significados, de prazeres, de sensações e de expressão de sentimentos, ou seja, a questão subjetiva do indivíduo, a questão social do indivíduo, passa a ter uma ênfase, né? Porque cada um de nós experimenta a realidade de uma maneira diferente, né? Cada um de nós nos percebemos fácil um estímulo de uma maneira particular, né? Como é que a gente pretende experienciar algo, né? Como é que nós valorizamos algo que quer dizer para nós em termos de valor, à medida que nós somos todos diferentes, felizmente, né? Então, o design atender pessoas díspares, diversas, com características pessoais, sociais, culturais peculiares. Então, que design é esse? Que conhecimentos ele precisa ter para conhecer para esse destinatário, a quem se destina? Como é que eu posso atender e ter a sensibilidade adequada para ir ao encontro das suas demandas, das suas necessidades? Então, é imperativo que o designer se coloque numa posição não de dono da verdade anterior, mas sim que tenha a flexibilidade de pensar com a cabeça dos outros, desses outros para os quais ele destina seu trabalho. Então, um aspecto é essa questão do foco no significado, né, de como as coisas do mundo, seus diversos tipos de apresentação, seja uma comunicação, seja um objeto de uso, seja um serviço, como é que aquilo vai dizer para as pessoas e como as pessoas vão falar de si por meio dessa criação, né? Então, eu faço a pesquisa com a pessoa, para entender quem são essas pessoas, quais são os valores, as necessidades, as particularidades que elas têm. Há algumas áreas que pretendem dar os fundamentos teóricos para esse tipo de conhecimento. É uma demanda, né, que o design possa ter de conhecer, saber como eu posso conhecer o outro. Então, áreas do conhecimento que passam a ser mais abordadas são dadas pela semiótica, a semântica do produto, o design, a emoção, a neurociência, os sistemas de crença, enfim, são suportes teóricos que nos vêm lentes para ver a realidade, né? Então, porque o design é feito para pessoas, então preciso ter meios de conhecer essas pessoas com fundamentação, né? Esse tipo de gráfico, que eu não sei quantos de vocês estão familiarizados, que é o diamante duplo do British Council, né? Aqui há uma sugestão de dinâmica de desenvolvimento de projeto, né? É um diagrama que pretende sintetizar essas várias etapas que sejam cruciais, em que eu tenho esse destinatário, ele é convocado ao longo de todo o processo, né? Mesmo chegando-se a uma solução, ele é reavaliado, né? Volta
problema de origem àquele para quem foi destinado. Ou seja, esse diamante duplo, que é bastante divulgado, eu acho que ele fecha de uma maneira sucinta e clara essa dinâmica das relações no desenvolvimento do projeto, né? Você tem que descobrir, definir, desenvolver, entregar, e depois, na entrega, vamos voltar para ver se aquilo funcionou adequadamente, né? Então, essa sistemática que foi apresentada pelo British Design Council, eu acho que ele pode servir de ilustração de um procedimento metodológico do design que atenda essas demandas do destinatário, né? Então, é importante que a gente não pense o design só aquele que vai fazer coisas para o mercado, né? Que vai vender, que vai possibilitar uma superação de um tipo de concorrência, né? Então, mas sempre, quanto mais pessoas vão ter possibilidade de uso, né, do que nós vamos a desenvolver, né? Um dos caminhos que orientam esse tipo de abordagem são os preceitos do design universal, né, que foi desenvolvido pela Universidade da Carolina do Norte, e que vê essa questão de pessoas que têm não só necessidades especiais, mas também torne as coisas que eu criei, né, as existências que vão acontecer, passíveis de serem utilizados por um grupo maior de pessoas. Então, esses princípios que são guia, servem de guia para o design universal, eu acho que é algo que deve ser mais contemplado nos cursos e no desenvolvimento dos projetos na área do design, né? Atendendo pessoas que têm certas limitações, até características particulares, sendo as questões de ser canhoto, ou ser destro, de ser idoso ou de ser criança, e também evitar essas soluções que são canhestas e levam à confusão. Se alguém estiver interessado em conhecer um elenco fantástico de coisas que existem no mundo e que são resultado de maus projetos, há um site chamado baddesigns.com, com 2 Ds, Bad Designs, tudo junto. Então, são exemplos nas várias áreas de como os designers cometem, as empresas e seus designers cometem equívocos e que podem ser minorados por uma atividade mais consciente e de como se dá o processo mental de compreensão e de uso, né? Então, o design deve tornar possíveis atividades de vida para alguns, também aqueles que estão marginalizados pelo chamado design inclusivo, né? Que são, sobretudo, as pessoas vulneráveis, que durante uma fase ou em termos permanentes, algum tipo de restrição. São considerados vulneráveis as crianças, que estão em fase de crescimento e que o mundo não foi feito para elas, né? Uma situação que eu gosto de tocar quando eu penso nesse assunto, uma experiência que eu tive há muito tempo atrás. Eu estava em Lisboa e vi que tinha uma exposição de design. E eu fui a essa exposição que apresentava o resultado de projetos de designers, na época, atuantes em Portugal, e nada de muito extraordinário, correto, etc. Mas, ao final do percurso, que acontecia num pavilhão bem grande, com direito altíssimo e tal, com um galpão, que agora não existe mais, foi substituído, havia um espaço, que era uma parede em espiral, e que no lado não se podia ver o que tinha dentro dessa espiral. Mas havia, junto ao ponto de acesso, uma placa. E essa placa dizia que eu tenho... Aqui acontece o chá da vovó. Então, como essa situação é uma situação que eu acho bastante acolhedora, um chá da vovó, eu resolvi entrar. Entrei, havia uma mesa com 2 cadeiras, uma toalha
colocada sobre a mesa, uma xícara, pires, uma cesta de pães, alguma coisa bastante banal, uma chá da vovó. Na parede havia uma estampa de uma paisagem bucólica, coisa assim. No entanto, quando eu me aproximei, à altura da mesa, que era tudo colocado na mesma proporção, havia essa mesa batia do meu peito. Ou seja, aquele ambiente todo foi planejado por uma criança, como se um adulto fosse uma criança de cerca de 4 anos. E aquilo foi um choque para mim. Eu nunca tinha pensado como o mundo é terrível para uma criança. Né? Nada é feito para uma criança. Às vezes nem o quarto dela. Enfim, o quanto uma criança tem um mundo hostil pela frente. Então, a gente pensa que a infância é alguma coisa muito prazerosa, muito leve, solta, alegre, e, no entanto, o mundo é um mundo de adultos, que é feito para adultos, sobretudo jovens, saudáveis e, se possível, com dinheiro. Né? Então, esses outros que não entram nessa situação são os chamados vulneráveis, né? E que seja até por um período determinado, como durante uma gravidez, ou a pessoa em processo de recuperação de um acidente, ou uma pessoa que esteja obesa, ou a pessoa que já esteja com idade mais avançada, possa ter necessidade de um adulto saudável, né, jovem, sobretudo, não se atém para ver isso. Né? Então, os próprios canhotos, enfim, as pessoas que têm questões de crescimento, que é permanente, e o mundo é muito inóspito para essas pessoas, além das situações trágicas de mutilados, né? Ou vítimas de algum acidente vascular cerebral. Então, esse protagonismo humano é uma situação que nós precisamos estar mais atentos, e como é que nós nos comportamos em relação a isso, e ficando atento também para uma questão como esses produtos entram no meio que nós vivemos, que há um esgotamento, né, da planeta Terra. Né? Então, é algo que, até alguns anos atrás, os cursos não davam muita importância para essa questão de sustentabilidade, mas, felizmente, essa visão está se tornando diferente, em que a preocupação com a ecoeficiência se torna cada vez maior. Né? E que, como é que se pode considerar alguma coisa como um design de boa qualidade, né? Na medida em que ele vai atuar como no consumo de matéria-prima, de energia, do uso, do pós-uso, do descarte, da reutilização, enfim, são questões que se tornam prementes no desenvolvimento de algum projeto. Né? Então, essa preocupação do impacto do que nós passamos, seja em termos de comunicação, seja digital, seja física, seja um objeto de uso, seja um objeto de serviço, ele implica necessariamente no uso de matéria-prima e de energia. Né? Pode ser uma energia artificial, uma energia humana. Né? Então, essa feiura escondida está, às vezes, escondida por uma capa de uma beleza estética, e que, quando se vai analisar, aquilo usa material tóxico, cola tóxica, enfim, e depois o tipo de uso que aquilo vai ter e que aquilo vai implicar em descarte, em poluição. Né? Então, o volume é muito grande das coisas que são colocadas no mundo e que, em curto espaço de tempo, viram lixo, né? E que estão tornando o nosso planeta cada vez menos equilibrado. Né? Então, que haja uma busca dessa beleza total, que se fuja da feiura escondida, né? Que, de ponto a ponto, ao longo de todo o ciclo de vida do produto, do serviço, haja uma preocupação ambiental. Né? E que nós possamos ver as novas demandas, que passaram a ser demandas do sentido sustentável,
quando a gente via que o bom design da década de 50, 60, 70, havia outros, não contemplava tantos esses quesitos ambientais como nós hoje precisamos estar atentos e atendê-los, né? Então, esse compromisso ambiental é importante na formação e na atuação profissional do GISEP. Há um outro aspecto que eu acho que se soma a esse, é a questão da inovação. Inovação em todos os sentidos, não só no sentido tecnológico, mas também no sentido social, no sentido cultural. Como é que eu vou trazer algo que seja favorável e que otimize a relação do indivíduo com o seu ambiente e que a gente possa torná-lo mais produtivo e mais adequado ao ser humano, né? Então, há uma questão tecnológica que está sendo muito acelerada. Quando a cada dia tem um novo material, um novo processo de produção, mas eu não vejo tanta presente assim, a inovação nos cursos de design. Ou seja, o que eu posso fazer diferente, inovar e não adotar aquilo que já está, digamos, sacramentado e visto como natural do ponto de vista tecnológico em matéria de produção, né? Mas pensar também em áreas novas, em termos de ciência, novos ambientes, novas situações que não eram consideradas, ou pelo menos desconsideradas, ou pouco consideradas, desde as questões de impactos ambientais, essas tragédias que nós estamos vendo acontecer aí por conta da pandemia, áreas do design que começaram a se improvisar de uma maneira muito, muito cândida, muito ingênua até, né? E que não deixa de ser favorável, mas é muito pouco. Quer dizer, um pouco nós estamos voltados para outras situações que não são aquelas cotidianas, aquelas já previsíveis, que já acontecem, que nós já sabemos que acontecem. Né? Tanto que eu ouvi, a partir de uma palestra, sobre a rapidez como a China montou em dias os hospitais de campanha, é que isso já fazia parte de um preparo de segurança nacional em vista alguma guerra biológica, né, ou química. Então, eles já tinham um conhecimento, não voltado especificamente para uma pandemia, muito menos para um coronavírus, mas para uma necessidade de uma emergência das campanhas. Isso gera uma coisa batida. Então, quando foi necessário, foi implementar alguma coisa que já fazia parte do conhecimento. Quanto nós estamos trabalhando, nos preparando para situações que não são aquelas do cotidiano, mas aquelas que nos pegam de surpresa, né? Então, essa rapidez tecnológica, de uma maneira, mas também a aproximação com a ciência e a aproximação com o social nos abre novas possibilidades de atuação no design. Acho que é importante que a gente lembre essa exposição que houve em Nova York, o design para os outros 90%. Então, dizendo que essa exposição ela contemplava para pessoas chamadas sociais, chamadas vulneráveis, que não são aquelas, como a gente falou ainda há pouco, jovens, saudáveis, se possível, com dinheiro, e que o design procura contemplar. Então, essa exposição que aconteceu em Nova York, ela procurava mostrar a oportunidade dos outros 90% da população mundial. Ou seja, é um mercado muito amplo, né? Muita gente que se enquadra dentro desse ambiente. Né? Então, nós podemos trabalhar no sentido de favorecer a cidadania, a inclusão social, a superação de certos guetos e preconceitos, né? E que possibilitem uma atuação mais inovadora, mais transformadora
do ser humano na sociedade, né? Então, não deixa de ter o seu aspecto crítico, como já falamos antes, né? Isso há uma democratização do design, no sentido de estar contemplar um maior número de pessoas, né? Trazer para os benefícios que a ciência, a tecnologia e a produção podem colaborar para um grupo maior de pessoas, né? Então, esses outros 90% precisam ser atendidos, né? E eu acho que também agora um movimento nesse sentido ainda é muito incipiente em alguns cursos, né? E, para tal, se faz necessário uma atitude de desenvolvimento de projeto em cuja metodologia implique na participação do outro, né? Como ainda há pouco, no intervalo, o Renato estava falando também, e a Mônica conversando, sobre essa questão do co-design, da participação do destinatário do projeto, tendo sua presença desde os primórdios do projeto, né? Então, com isso, a gente vê que o design precisa mudar, né? Então, que as fundamentações teóricas sejam mais abrangentes, né? E que ele possa trazer para a seu fazer um conhecimento que já vem lastreado de outra forma. E um dos aspectos que devem lastrear o fazer do design é a questão ética. Eu acho que nos cursos de graduação de design, ou mesmo de pós-graduação, não é comum haver um atendimento das questões éticas ou uma preocupação com os preceitos éticos do design. Até alguns anos atrás, o professor Pasquarelli fez um levantamento, apresentou um artigo em que ele fez um levantamento sobre que artigos tenham sido submetidos à avaliação em que havia nos seus procedimentos a consulta da Comissão de Ética da Universidade. Muitas instituições ignoram que isso exista, né? E quando você faz projeto da área de design, sobretudo, em geral, lida-se com gente, né? E quando você lida com gente, há que ver se essa pessoa está, esse projeto está de acordo com a garantia daquele que vai participar do desenvolvimento do projeto como destinatário, se ele está ciente, se ele concorda com os termos da sua participação. Então, a questão ética formal, de estabelecer submeter a avaliação pelo Conselho de Ética da Universidade dos projetos de design. Isso ainda é algo muito frequente, né? Então, a gente precisa estar atento a esse compromisso do design com a ética profissional, e é alguma coisa que já é bastante antiga, não é uma novidade na área, mas que é pouco estudado, ou pelo menos isso nos projetos, isso não é colocado de uma maneira explícita, né? Então, já existe o Código de Ética, que já está acessível na internet, né? Em que mostra quais são as responsabilidades do design, né? E esse Código de Ética foi assinado pelas mais importantes instituições internacionais relacionadas ao design de suas várias formas de atuação, né? Enfim, esse Código de Ética, ele procura enfatizar alguns comportamentos que o design precisa ter em mente na hora do desenvolvimento do seu fazer profissional. Então, eu sugiro a todos que se interessem pelo assunto que consultem o Código de Ética para Design e vejam como essas responsabilidades são delineadas. Quer dizer, isso é um órgão internacional que tem de ser compreensivo, né, a todos os perfis do fazer do design. Então, é algo que eu acho que precisa ser conhecido e também seguido e aplicado. Outro aspecto que eu acho que cada vez se mostra mais importante
não só no fazer do design, mas no estar no mundo, é algo que está sobre essa palavra chamada mutualismo. Esse termo mutualismo foi plasmado por um pesquisador, um ativista político russo, Petro Alexeyevich Kropotkin. O Kropotkin, ele era um nobre russo e começou a fazer pesquisas sobre comportamentos de animais lá no norte da Rússia. E o foco dele era esse, era ver os animais, e ele começou a ver como é que as pessoas se comportavam naquele ambiente tão inóspito, né? E aí ele começou a se dedicar mais a essa questão social, política e de sobrevivência de grupos sociais que vivem em circunstâncias tão diversas, né? Então, é isso, ele deu o nome de mutualismo, é uma atuação em que o ser humano trabalha pela cooperação, em que ele percebeu que os grupos sociais que conseguiam superar as condições adversas de sua vida, na medida em que eles eram cada vez mais cooperativos, e não que na lei do mais forte, né? E até recentemente, eu estou numa obra mostrando que um dos fatores determinantes da evolução da humanidade foi a cooperação. E os grupos sociais, um dos pesquisadores que trabalham em arqueologia, veem que os grupos que conseguiram superar e tornar seu cotidiano melhor na transição do Homo sapiens, né, é aqueles em que eles identificavam alguns membros, através dos esqueletos que foram encontrados, membros do grupo, que tivesse uma fratura de fêmur consolidada. Para os arqueólogos, essa fratura de fêmur consolidada era sinal de que houve aquela pessoa que sofreu aquele acidente, foi cuidada. Uma pessoa com fêmur quebrado, para se recuperar, precisa ter outros que a protejam, alimentem e cuidem. Então, esses grupos em que o cuidado ficou evidente foram aqueles grupos sociais que melhor se desenvolveram. Isso confirmando a ideia do Kropotkin, e que esse livro dele, Mutualismo, um fator da evolução, é uma obra dele inaugural, que está disponível na internet, em que ele fala sobre a importância dessa cooperação para que os grupos humanos se desenvolvam melhor, né? Esse mutualismo foi publicado em capítulos, episódios. Ele foi perseguido na Rússia, ele se exilou na Inglaterra, e na Inglaterra ele fez parte de um grupo cujo alguns dos membros nós possivelmente estamos todos familiarizados, William Morris, John Ruskin, enfim, ele era um ativista anarquista, e ele procurava tornar o homem sendo aquele que não pode estar à mercê do desenvolvimento do capital. Então, esse grupo que fez o Arts and Crafts, ele era também parte desse grupo. Então, outro livro dele, que é A Conquista do Pão, em que ele vê o trabalho com direito para exercício da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Então, ele vê que precisa haver um processo econômico que também veja as necessidades humanas, né? Então, a mutualidade é acho que uma meta que o designer deve ter, né? Que haja todo um processo de cooperação e de ajuda mútua e de atendimento de necessidades. Então, esses princípios que há mais de 100 anos foram já inventados por Kropotkin se mostram extremamente atuais, né? Então, esse design para mutualidades, eu acho que é alguma coisa que a gente precisa ter em mente,
até no desenvolvimento de projeto e não na metodologia de desenvolvimento de projeto. Então, nós temos práticas cooperativas, né? O co-design, né? Que a gente possa fazer o projeto em sintonia e em conjunto com aqueles para quem o projeto se destina, né? Então, essas técnicas podem não só dar um melhor resultado de projeto, mas também uma melhor condição de vida para as pessoas, né? Então, esse exemplo é a mudança nos paradigmas, né, para o futuro. Então, mais um aspecto que eu acho que se soma a esses que se mostram urgentes para a criação de existências benéficas na contemporaneidade é a transdisciplinaridade. Não o designer ser mais aqueles que sabe tudo, né? Então, ele tem a sua disciplina, ele conhece áreas que lhe são específicas, mas a multidisciplinaridade é pouco, porque é simplesmente um trabalho em que as pessoas estão trabalhando paralelas, né? Quando você tem a transdisciplinaridade, há um casamento, há uma interação das várias áreas, uma se beneficiando da outra. Então, essa habilidade da escuta, do entendimento de outra área do conhecimento, de falar com o outro, de ter uma flexibilidade, inclusive intelectual, para entender valores e preceitos de uma outra disciplina, né? E não a do design só. Então, isso leva a uma potencialização fazer do design em que várias áreas estariam correlatas. Nós vemos, por exemplo, atualmente, com essa questão das aulas à distância, online, lives, etc., como isso se faz mente, né? Não adianta aparecer só um PowerPoint. Ninguém atura isso mais muito tempo. É preciso que, ao fazer um PowerPoint ou uma apresentação, haja também um concurso de um motorista, de um bom iluminador, alguém que saiba trabalhar com animação. São áreas paralelas e que a gente precisa conhecer, delegar e dialogar para que o resultado do nosso projeto seja melhor, né? Então, aqui é um gráfico que esse modelo procura mostrar a diferença entre multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, né? Enfim, que há numa hierarquia, mas sim uma combinação de saberes que nos permitem dialogar e enriquecer o nosso fazer com conhecimento de outras áreas. Ficar fechado dentro do seu escritório, olhando para o computador, não é mais suficiente, a não ser que você use esse computador, essa internet, para um diálogo profundo e transformador do design através desse diálogo com outras sabedoras, as áreas do saber, seja da saúde, seja da educação, enfim, da química, da ciência, dos seus vários ramos, em que a gente possa ver como eu, como designer, posso atuar. Eu acho que é uma área enorme para ser ainda enfrentada e que os nossos conhecimentos específicos, a nossa formação, não vão ser mais suficientes, né? Precisaremos ter um diálogo amplo com outras áreas do conhecimento para termos um resultado melhor. Então, a meu ver, essa criação de existência na contemporaneidade implica numa ampliação, uma maior flexibilidade do conhecimento do designer, né? E os compromissos que ele passa a ter, né? As virtudes que ele quer tornar cada vez mais valiosas. Nós perdermos um pouco aquela ideia da cereja do sundae, né? Daquela coisa que bota lá em cima, que no fim o design entra para enfeitar. Eu acho que essa mudança que se pretende em termos de formação, e de cooperação e de atuação, implica também uma mudança de conhecimentos, né? uma mudança de atitude. Ou seja, tornar-se designer é cada vez mais árduo, mais difícil, implica em maior estudo.
O conhecimento que se tem hoje, ele tem uma validade curta, porque é uma variação social, econômica, tecnológica, científica, bastante acelerada. E se nós ficarmos restritos ao nosso saber, nós nos apequenaremos, né? Então, além daquelas competências tradicionais, que a gente já conhece, né? Conhecer tecnologia, economia, a questão de custo, relação com o usuário, a metodologia do projeto, a questão estética, preciso ter outras preocupações. O que as coisas dizem, né? Ele comprometido com o significado, aquele grupo social, aquele ambiente, aquela situação. Se eu posso aspirar à universalidade, ou seja, que o maior número de pessoas tem condições de usar esse tipo de realização positivamente. A questão da inclusão, tornar a sociedade, as coisas do mundo, passíveis de serem usufruídas por um contingente maior de pessoas, né? A questão ambiental de você ter produtos com maior eficiência, né, ecológica. A questão da inovação, materiais, técnicas, ciências, sociedade, né? E, portanto, também a ética, né? Então, na medida que eu tenho esse rol de valores, de virtudes, nós temos que nos apoiar também em conhecimento, que fundamentem o nosso fazer e nos deem a garantia da eficácia da nossa participação. Porque o design funciona para o futuro. É implícito no design a questão de uma ideia para uma coisa que vai acontecer. Nós estamos sempre antenados com o futuro. E nossas ideias, nossos planejamentos, nossas, enfim, expectativas, elas se realizam depois, né? Então, essa ideia da esperança, do sonho do futuro, é fazer design. Nós somos movidos pela esperança, né? E existe um filósofo alemão, Ernest Bloch, que ele tem uma produção bastante significativa em filosofia, em que ele tem 3 livros dele, que foi uma obra, Princípio Esperança, em que ele mostra que essa esperança é um motor que nos faz agir e nos dá a condição de transformar e de termos um mundo melhor, né? Então, para Ernest Bloch, a esperança real surge quando o ser está disponível para o que há de novo em si, para o que há em tendência e em latência no mundo. Ou seja, a esperança é uma atitude em que você está aberto, disponível para ainda talvez o impossível, o provável ou ainda não existente, né? Então, essa intenção, esse anseio, essa expectativa, essa esperança, são as primeiras manifestações do que está diante de nós. Primeiro, nós temos um fazer interno, mental, e depois esse fazer interno, mental, se coisifica, se realiza, né? Então, a minha proposta é que levar o grupo a refletir sobre essas questões que devem, a meu ver, guiar a ação do design. Esse comprometimento, eu acho que deve estar presente no fazer profissional e também na sua formação, que eu acho que é contínua, né? A transformação social, a inovação, a valorização da diversidade, a difusão de valores humanos, a sustentabilidade e a ética, né? Então, eu vou me louvar de um texto de Clarice Lispector, que eu gostaria de ler com vocês. Sonhe com o que você quiser. Vá para onde queira ir. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida. E nela, só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-lo forte, tristeza para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz.
Então, essas palavras da Cecília Meirelles, da Clarice Lispector, perdão, elas se adunam com o pensamento do Frank Lloyd Wright, que foi que fez os projetos também de grandes obras americanas. Né? Então, desejo a todos muita força e luz. Obrigada. Ei, Lucy, sinta-se aplaudida por várias pessoas aqui. Nós temos uma plateia bastante grande aqui e eu vou, então, abrir as perguntas, ou bate-papo. Então, quem quiser abrir sua câmera e seu áudio e fazer a pergunta diretamente, ou quem quiser escrever aqui no chat, eu leio para a Lucy. Tá certo? Olha, todo mundo agradecendo aqui, falando que a palestra foi inspiradora, sensacional, parabéns, muitos Obrigada. aplausos aqui. Eu agradeço a paciência, que apesar de ser um tema que eu vejo como atual, os recursos ainda são do século XX. A gente precisa também atualizar a maneira como se faz palestra. Né? É verdade. Eu acho que esse modo já é um modo superado. Precisamos ter outros saberes que tornem esse encontro uma outra dinâmica, né? A gente foi meio pego no contrapé e teve que improvisar. Então, precisamos renovar. É verdade. Lucy, faz um favor, para a apresentação, para a gente poder te ver e você ver a gente também agora. Ah, bom. Tá? E aí, como é que eu paro? Já parou. Perfeito. Nós estamos te vendo em tela cheia, acho que agora você consegue ver a gente também, né? Vejo vocês. Os Maravilha. 79. 97, Lucy, 97. 97? Aqui 97 aqui, ó. Ih, gente, demais, eu estou vendo 79, eu estou achando muito. É muita informação nessas telas, né? É isso que acontece. Valéria, você abriu aí a câmera e o áudio, você quer fazer uma pergunta? Na realidade, eu estou tentando fazer uma reflexão aqui, e eu até comecei a escrever, mas acho que é melhor falar mais rápido, né? Boa tarde, Lucy, obrigada, super inspirador. O que eu estava escrevendo é que eu me formei há muito tempo, com muitas certezas, e ao longo do processo de trabalho, e agora na área acadêmica, a gente vai vendo que as coisas têm que mudar, e as coisas já mudaram. E se a gente, como profissional, a gente ainda está descobrindo esse caminho, como é que a gente passa isso para a sociedade? Além de ser pelos projetos, mas conceitualmente, a gente tem que fazer isso? Obrigada pelas suas generosas e estimulantes palavras. Eu que agradeço. Nós somos compelidos a isso. A gente vê o tempo que se pretendia dar validade a um conhecimento quando se sai de uma faculdade era de alguns anos. Você, digamos, quando eu me formei, que faz muito tempo atrás, você tinha um arsenal de equipamentos, né? E que você tinha uma durabilidade bastante alargada, né? Eu tenho até hoje o meu estojo de compasso Kern. Está sem uso há bastante tempo. E é tão lindo. Eu tenho, a verdade é que ele está vários anos sem uso, mas eu ainda tenho. E eu usei-o durante muitos anos, né? A régua T, paralela, etc., curva francesa, esquadra, para fora. Atualmente, isso é recurso material, né? Atualmente, os recursos materiais são efêmeros. Você tem uma obsolescência constante. Se você não tem uma atualização mental de princípios e de fundamentos, a onda passa e você embola na onda. Enfim, o que nos dava, o que me deu lastro físico, externo a mim,
de uma duração bem estendida, bem alargada. Atualmente, é justo o contrário, a gente está sempre atrasada. E a quantidade de informações que nós temos que filtrar é muito grande. Não há possibilidade de abarcar tudo. Então, eu acho que alguns pontos precisam ser traçados e internalizados. Sabe? Aquilo, para mim, é importante. Eu não me vendo por essa coisa. Eu não vou fazer um projeto que eu ache que é crítico do ponto de vista ambiental, ou social, ou o que quer que seja. Então, essa vigilância, eu acho que tem que ser internalizada de imediato. E isso, acho que nos cursos de graduação é formação, não é nem informação, é formação. Haver um fazer crítico, a sua própria atuação. Isso me vai lembrar um trabalho magnífico, que eu tive a oportunidade de acompanhar a elaboração e depois do trabalho concluído, como é a repercussão. É um trabalho que foi objeto de doutorado da Cristine Nogueira, professora da PUC-Rio. Ela fez um trabalho sobre a questão da amamentação. E ela usou a mamadeira como elemento de crítica. Quando alguém chegasse com um design, eu queria que você fizesse projeto de uma mamadeira. Em princípio, não parece alguma coisa assim maléfica, como uma cadeira elétrica, ou, uma metralhadora, um rifle, né? Ela vem mostrar que a mamadeira é extremamente maléfica. Qualquer mamadeira, a mais atual, a mais não sei o quê, ela é perniciosa. Então, ela mostrando que não é só o projeto, a coisa em si, o material em si, mas a que serviço ele está, a serviço do que ele está. Então, o livro dela está à venda, chama-se O Desdesign da Mamadeira. E é publicado, o nome dela é Cristine Nogueira, e a editora é da PUC. Esse livro é precioso, do ponto de vista ético. Ela usa a mamadeira como mote. E eu acho isso importante. Não se passe só, não fique na superfície. Eu vou fazer uma madeira, um bico ergonômico, a pega, ou não sei o quê. Isso, não há nada que valha para você fazer uma madeira. A madeira é ruim para a própria natureza. Enfim, quantas vezes nós não paramos para pensar as implicações de um projeto que parece, né, não ter nada de tão maléfico fazer uma madeira, né? Mas quando você vê as implicações disso na saúde da criança, os danos que a madeira causa em vários níveis, é de assustar. Eu acho esse trabalho da Cristine basilar uma questão de uma postura ética em relação a qualquer tipo de projeto. Vou fazer cartaz do filme. Bem, o que esse filme mostra? Ele leva as pessoas a fazerem o quê? Se eu levo as pessoas a verem esse filme, elas vão, se o filme é bom, sobretudo, né, for bem feito, talvez manche a cabeça das pessoas. Para que lado? Concordo ou não concordo? Há anos atrás, um colega muito querido, lá da PUC-Rio, Alfredo Jefferson, o Jefferson tem uns insights que eu acho preciosos. E, na época, né, faz muitos anos que isso aconteceu, na eleição do Bush filho, né? E que, não sei se quantos conhecem, o grande problema que houve a célula de votação da Flórida. Não sei se alguém conhece esse projeto. Bota no Google que aparece, célula butterfly, célula borboleta. Aqui nos Estados Unidos, cada estado faz a sua célula eleitoral conforme sua vontade e prazer. Enfim, essa cédula que foi usada na Flórida, ganhou esse nome, célula butterfly, né? E que ela levava a erro. O design gráfico dela levava que as pessoas votassem errado, induzia a erro.
E houve uma votação, quando o Bush estava concorrendo ao Gore, né? E, no entanto, na Flórida, o Gore perdeu muito, porque os votos foram para o Buchanan, que era um outro candidato, que era a cédula indicava, você não votava no Gore, você era induzido a votar no quadradinho que era do outro. E eu disse, pois é, design gráfico mata, né? Por causa da eleição do Bush, morreu muita gente, né? Então, design gráfico também mata, né? Que seja pela mau design, ou bom design, né? Dependendo de quem fez, se tinha ou não intenção, mas a realização foi essa. Então, essa pergunta, o que está por trás, a quem eu estou servindo? Eu estou me ajoelhando em frente de que santo e de que altar? Né? Eu acho que isso são preocupações que a gente precisa ter todo dia. Ética e responsabilidade. Isso. Eu acho que é um compromisso importante que a gente tem. Que a gente está fazendo, o que a gente tenta fazer, né? Melhor. Obrigada. Luci, a Nara Lúcia Queiroz Mulatti pergunta, ela fala o seguinte, olha, a grande questão que eu fiquei é como manter a esperança nesse cenário atual de Brasil e de mundo, e como o designer pode atuar pensando em futuro. Bom, essa aflição acho que é compartilhada por todas as pessoas que têm mínima sensibilidade, né? Quem está em paz e tranquilo, achando tudo ótimo, está maluco, né? Quer dizer, essa questão, que eu acho, por exemplo, esse trabalho do Ernest Bloch, para mim foi uma descoberta, esse filósofo, foi uma descoberta. E essa obra existe, as obras dele existem em português. Ela é publicada, os livros dele são publicados pela editora da UERJ, são 3 volumes, chamados Princípio Esperança. E que ele mostra, ele fala de uma maneira assim, apaixonante, para mim foi apaixonante essa descoberta do Bloch, que ele fala que nós temos um motor interno. Esse motor interno é que nos permite acordar e levantar da cama. Senão a gente fica nela, não levando, não bate nem o pé no chão, que pode ter um monstro embaixo da cama que puxa o pé da gente quando a gente bota fora da cama. Então, esse motor é que ele chama também de uma utopia. Utopia de uma concepção diferente do Thomas More, que era a utopia, é o não lugar. A ideia do utopia, da obra utopia, é o não lugar, o não existente. Ele disse não, para ele, a utopia é o que ainda não aconteceu, mas que se já existe dentro de você, ela tem possibilidade de acontecer. Se ela não existe internamente, aí ela não acontece mesmo. Então, manter essa utopia, né? Utopia no sentido do Bloch, no sentido de algo ainda que não ocorreu, mas que, na medida que eu esteja pensando nisso, o meu pensar já é uma ação, mesmo que seja interna, e que eu posso, nesse meu pensar interno, me fortalecer e talvez ter melhores decisões e lidar com as circunstâncias de uma maneira mais produtiva e menos depressiva. Porque essa é eles usam o termo do sonhar acordado. Esse sonhar desperto, não o sonhar adormecido, objeto, segundo ele, da psicanálise, o sonhar acordado é o planejar. Então, ele já começa a existir enquanto ideia, enquanto plano. Então, ele já tem uma existência. Se nem sequer no plano ou na mente existe, aí pronto, ferrou mesmo. Então, o que a gente deve, segundo a concepção do Ernest Bloch, é a gente alimentar essa utopia. Não a utopia tonta, mas a utopia no sentido de um planejamento, um aparelhamento para o que pode vir a ser. E o que, enquanto esse vir a ser, eu posso ir sendo. Então, eu acho que
apesar de todas as circunstâncias terríveis que nós estamos vivendo, né, o Brasil em particular, questões que eu acho que todos conhecem, nós temos que ter essa força interior. Se abater é fácil. Nós temos tudo para ficarmos deprimidos, tristes, aborrecidos, jogar tudo para o alto. Nada, sabe, acorda, não levanta, não come, não escova os dentes, enfim, vai num processo de degradação, que até pode ser muito útil para algumas pessoas que haja isso, né? Eu acho que, na medida que a gente pode ter algum fogo e estar vivo, manter a vida dentro de si, tentar fazer coisas favoráveis a uma vida melhor. Então, na medida em que você passa a ser sensível ao outro, ao mundo externo, você se revigora. Você se torna mais gente, mais vivo, mais pronto para agir. Eu acho que isso é um chamamento à vida, a gente ir na contramão mesmo. Não é isso, não o que eu posso fazer hoje de melhor para o mundo? E para mim, porque estão perto, o que eu posso? Para começar a ter melhor humor. Mau humor é insuportável. Obrigada. Lucy, a professora Wendy Margarida Montes Ponce, ela foi nossa palestrante, a professora da Universidade Autônoma Benito Juárez de Oaxaca, no México, e ela está aqui assistindo sua palestra também, e ela pergunta se você tem alguma relação com o arquiteto Oscar Niemeyer. Bom, para começar, uma relação de nome, né? Esse nome eu tenho desde que eu nasci, né? Então, eu mando que é uma relação. Meu pai e o Oscar, eles eram primos. Então, a relação é essa. Perfeito, obrigada. Agora, o José Carlos Magro Júnior, que é nosso mestrando, quer fazer uma pergunta também, está inscrito aqui. Isso. Boa tarde, professora Lucy, tudo bem? Tudo melhor ainda, né? Estamos agora com um monte de gente assim, muito bom. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que eu vi que no começo da palestra a senhora trouxe umas citações, né? Trouxe Tony Fry, falando sobre design e política, e eu li o livro dele, Reconstruções, né? Que é editado pela EDUSP, muito bom, e ele tem um capítulo sobre o conceito de necessidade, né? Na história do design. E como o conceito de necessidade, ele se distanciou, né, do viés social e ficou voltado para um viés de mercado. E eu vejo muito desse questionamento na palestra da senhora. E eu queria saber, né, nesses pontos de ética, de mutualismo, eu percebo essas relações. E eu queria saber, queria que a senhora comentasse, né, dessa dimensão da necessidade voltada para o social. Obrigada pela sua pergunta, uma pergunta que me estimula muito. Eu tenho essa questão de inovação social, de transformação social, é algo que me é muito caro, algo que me alimenta. Nós vimos, ao longo da história do design, o quanto o design ele foi vindo a reboque de uma questão de consumo, né? Voltado para o consumo. Não sei se vocês conhecem um vídeo que tem disponível na internet, ele tem alguns títulos, é o mesmo filme com vários títulos. A versão, tem dublado, tem CC dublado, tem tudo. O título original é Comprar, Tirar, Comprar. Comprar, tirar, comprar. Tirar, em espanhol, quer dizer jogar fora. Não é tirar, é jogar fora. E o título em espanhol é esse, o outro em português é a lâmpada, o desafio, a obsolescência planejada e o desafio da lâmpada, uma coisa parecida com isso. Em que o filme é o melhor que eu conheço, material disponível para se compreender a questão da obsolescência programada, em que ele faz um retrospecto histórico e que quanto isso foi levando, né, inclusive, para a formação de cartéis para você objetivar com o projeto a piora do produto. Né?
ele mostrando que as coisas são feitas para não durar, para quebrar. Há um livro que foi, para mim, foi uma grande revelação, eu estava, acho que no primeiro ou segundo ano da escola, que esse livro caiu nas minhas mãos, que se chama, não sei se você ouviu falar, agora não, acho que não é reeditado, mas nem sei se tem alguma reedição, não sei. Chama-se Estratégias do Desperdício. Ouviu falar disso? Vale a pena. Eu sei que pessoas conhecidas minhas, por indicação minha, encontraram na estante virtual. Ainda, na década de 60, 70, sei lá quando foi. O nome do autor é Vance, né? V-A-N-C-E, Vance Packard. A-C-K-A-R-D. Vance Packard. Esse livro, que é da década de 70, se não me engano, 60, 70, não me lembro mais, ele aponta 9 estratégias que são adotadas pelas empresas para levar ao desperdício. Uma síntese. Na época, aquilo foi um soco no plexo para mim, sabe? Eu era muito jovem, nunca tinha me dado conta disso. Esse livro, na minha cabeça, felizmente eu era bem jovem, né? Deu tempo para usar, foi um divisor de águas. E esse filme, Comprar, Tirar, Comprar, eu acho que ele faz preciosa. Demora, eu acho que esse vídeo demora uns 40 minutos, pelo menos. 30, 40 minutos. Não é videozinho, não, é um videozão. Ele mostra como, para a questão do capital, é indispensável essa obsolescência, para você ter sempre o produto novo para você comprar. E nisso é que entrou o design, entrou nisso, né? Era o espaço para eu vender mais daquilo. Inclusive, com você piorando a tecnologia, fazendo que as coisas quebrassem, que ficassem obsoletas. E uma das obsolescências mais dramáticas é de desejabilidade. A coisa está inteira, está perfeita, mas eu não quero mais. Passou de moda, está superada, né? Enfim, esse é terrível. Você não quer mais. A coisa está lá, perfeita, mas não interessa, né? Enfim, existem várias coisas. Então, eu acho que quando a gente entra nessa ciranda do consumo, é uma cornucópia. Você é sugado por ali de para fora, para dentro, né? Em vez de você despejar coisas novas, você é consumido por aquele raio daquele chifre, né? Enfim, é muito sedutor também, pagam isso, né? Mas eu acho que, à medida que a gente tem uma outra atitude, há outros, digamos, pagadores, né? Quantas pessoas, esse título da exposição no Copyright Museum, em Nova York, eu acho ótimo, dizendo para os outros 90%. Caramba, é gente para muita gente, né? Tem que atender muita gente. Talvez não dê um lucro imediato tão grande, né? Mas acho que é muita gente que tem várias demandas e que você pode ter uma atuação como designer, como profissional e como ser humano político, de transformação, e não de manutenção de uma ordem que talvez, não sei, não seja do seu agrado, né? E que você não precisa necessariamente ficar desempregada vendendo empadinha na feira, né? Você pode ter atuações, sensibilizando pessoas. Cada vez as próprias empresas, grandes empresas, estão financiando projetos com objetivo social. Eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho que me parece interessante, oportunamente a gente pode até viabilizar uma situação, de você, pelo design, você objetivar uma mudança social. Um deles foi a própria Coca-Cola, que fez um grande trabalho no Brasil, foram mais de 100, e a Coca-Cola financiava certas atuações, a Tati, o designer aqui do Rio, trabalhou nisso, para que grupos que tenham alguma organização, uma ONG estabelecida, a Coca-Cola procurava viabilizar a formação profissional para elementos dessa comunidade, para eles terem empregabilidade. Quer dizer, estamos falando de uma Coca-Cola, né? Quer dizer, mas para as empresas, mesmo que não sejam essencialmente, né,
alinhadas com o pensamento social, é possível acontecer. Porque para elas é bonito dizer que estão fazendo algo social. E, além do mais, há um contingente enorme de pessoas necessitadas, que podem também, até do ponto de vista de imagem, de identidade, essas coisas, você vai dar a volta, né? Eu acho que existe a possibilidade, sim, e eu acho que essa esperança acho que precisa ser mantida. A gente tocar e a gente ocupar esse papel, que não é só botar cereja em cima do bolo, né? A gente poder fazer um papel de alteração do mundo. Acho que a gente pode fazer isso. E você, mestrando, gente, tem muito chão pela frente. Obrigado, professora, pela resposta. Lucy, agora o Renato Valderramas, ele pergunta para você como é o nome do filósofo que você citou. Eu vou dizer, vou soletrar, Ernest, E-R-N-S-T, novo, E-R-N-S-T, não é Ernesto, é Ernest. E o sobrenome é Bloch, B-L-O-C-H. Ok, ele tem eu não conhecia a vida inteira o Ernest Bloch, tem alguns anos que eu vim conhecer, que foi numa palestra que uma pesquisadora alemã fez algumas citações, e eu gostei muito das citações, nunca tinha ouvido falar desse filósofo, e depois eu fui procurar com ela qual o nome dele certo, não sei o que e tal, e acabei descobrindo não só alguns trabalhos inspirados nele, e como eu identifiquei essa obra dele, Princípio e Esperança, que para mim foi assim, um lenitivo, me fez muito bem ler. É alentado, são 3 volumes que cobrem os Princípios e Esperança, mas vale a pena, eu acho que vale a pena em termos de formação e de você se sentir revigorado, sabe? Ele me deu mais certeza das minhas certezas, sabe? Eu fico mais forte lendo esse trabalho do Ernest Bloch. Tem coisas mais na internet traduzidas. Não leio alemão assim, não. Eu só queria comentar, Lucy, você deve conhecer esse livrinho da Chama Políticas do Design, do Ruben Pater. E ele fala é curto, com vários exemplos de problemas de design gráfico que acabam impactando muito a vida da gente. Ele eu já ouvi falar, mas esse livro não, vou querer tomar nota. Você diz de novo para mim? Vou escrever no chat, mais fácil. Eu te passo, Lucy, não se preocupe em anotar, não, eu fotografo a capa e passo, acho que é mais fácil, Valéria, até, obrigada. Tá, coloca ali. Sim. Ótimo, eu já ouvi falar, mas esse livro não. Tem um outro que saiu agora bem recente, que chama-se Ruined by Design. Vou colocar o link aqui no chat. Ruined? Caramba! Arruinado pelo design. Bem na pegada do que a gente estava conversando e do que você colocou, por causa da questão dos diversos interesses, né, que movem essa indústria e que ficam fazendo a roda girar, como, por exemplo, uma injeção bilhardária que está acontecendo, na verdade ela está planejada para acontecer, de companhias petrolíferas dos Emirados Árabes, ali, Arábia Saudita, aquele pessoal que sobrevive de petróleo, né, que tem muito dinheiro, para disseminar o uso de plástico proveniente, lógico, do petróleo, né? E isso está armado, assim, para acontecer, e ele comenta isso no livro, é bem interessante. Eu acho que a gente precisa estar atento a esses maus caminhos, né? Não precisar trilhá-los, né? Porque, pelo menos na minha época de formação, havia uma certa ingenuidade, né? Quando a gente ia fazer um projeto, vamos dizer, de uma embalagem, a gente atendia a quanto a redução de material
para benefício do cliente, porque ele ia gastar menos. Pensar em ambiente, em usuário, era uma coisa assim, um bocado distante, né? Quer dizer, o que interessava era o lucro do cliente e o resto era resto, né? Eu acho que houve uma alteração muito grande. Não por todos, tem pessoas que continuam a ler nessa cartilha, né? Mas eu acho que a gente nasceu para outras coisas mais importantes, eu acho. A nossa profissão, eu acho estratégica, sabe? Ela é muito importante, tanto que vocês veem que quando o fazer do design entra na área do consumo, ela tem um impacto fundamental na vida das pessoas, mas pode ter um impacto fundamental na vida das pessoas, não só fazendo que elas gastem dinheiro, comprem e joguem fora, pode ter um impacto em outros modos, né, de tornar o mundo melhor para a maior parte das pessoas. Eu acho que... Não, fundamental, né, Lucia? Inclusive, assim, é importante tudo que você traz para a gente, porque a questão principal é também como nós vamos pensar sobre isso, as atitudes que nós vamos tomar, e a ação política também que nós vamos fazer, né? Eu acho que isso é fundamental, quer dizer, muita gente dentro desse universo até do que hoje se chama de ativismo, né? Mas nesse sentido de ter uma consciência maior, né? Já que o campo colaborou tanto para esse universo capitalista e consumista de uma forma completamente desestruturante, né? E, por outro lado, acho que justamente pelo momento difícil que nós estamos vivendo em termos políticos, é fundamental aí a ação até para conscientizar as pessoas, né, a respeito da informação, da desinformação, né, e assim vai, que são essas coisas que a gente vive hoje, né, quer dizer, é uma loucura, né, pensar o que a gente está vivendo. E a certeza que tem muito por fazer justamente por isso, né? Isso, há muito o que fazer, é um campo imenso, né? Eu vejo agora, nesses meses, né, que nós estamos vivendo essa circunstância que era imprevisível, né, pelo menos no que me diz respeito, muito pouco design aconteceu. O design gráfico, então, terrível. O design de produto ainda teve algumas coisas, os respiradores do isso, daquilo, do mascarinha, máscara assim, máscara assado, pode não ser fundamental, mas eu acho que o design gráfico passou longe, perdeu a questão da informação, da comunicação, de modos de fazer cabeças, mentes e corações. Nós somos bons nisso. O que está causando essa paralisia? Não sei. As campanhas, os cartazes, o pessoal vai com papel assim escrito, né, com pilô, pelo menos faz algumas, o profissional não está fazendo. É verdade. Ou então, muitas vezes, toma a palavra e o conceito de uma forma equivocada. Por exemplo, esse livro que a Valéria mostrou, eu particularmente fiquei decepcionada com o livro e achei um horror a editora fazer uma divulgação, e como uma editora que tem um editor, dá um título para o livro que, na verdade, não discute política. Ele mostra exemplos gráficos. Né? Eu tive essa mesma sensação, como exemplos, é ótimo, mas ele não discute nada, e essa questão política, onde está? Ele só demonstra, então, na realidade, para a graduação, eu acho que é ótimo para exemplos e para gerar uma discussão, mas o livro não tem para uma proposta de discussão. Não tem. E aí eu fico abismada como é que um livro que não discute políticas do design pode se chamar e se intitular Políticas do Design, né? É, no mínimo, propaganda enganosa, desde cara, assim. Depois, no Instagram, aí o autor vem e faz um vídeo para dizer aquilo que ele não disse no livro. Então, né, até quando eu vi, até foi, acho que o Márcio até que me mandou, porque eu fiquei indignada mesmo. Eu só não escrevi para a editora até agora, porque eu estou aqui, ó, de coisa, não vou parar um minuto.
Mas eu fiquei extremamente decepcionada. E depois, quando eu vi o vídeo, eu falei, então, ele devia ter falado no livro isso que ele está falando agora no vídeo. Depois que o livro foi lançado, que foi super, fizeram super promoções, todo mundo comprou. Né? E eu estou falando isso porque eu comprei também, né? Eu não estou falando pela propaganda, eu estou falando porque eu li o livro, né? Então, eu acho que também tem isso, né? De repente, a área se encanta com algumas palavrinhas, né? Palavrinhas de moda, de momento, né? E aí começa, e as pessoas não discutem, não contrapõem isso também, né? Então, eu acho que é super importante você trazer o que está trazendo para a gente, né? Eu acho que mesmo, ao mesmo tempo que a gente vê essa situação tão trágica ocorrendo, quer dizer, é inviável, né? A gente pensar que quantos, né? Quantos brasileiros já morreram nessa situação e as pessoas ainda não têm consciência que isso é uma ação política e que foi falta de ações políticas, né, justamente do nosso presidente, adjacências, né, que não atuaram devidamente, né? Então, não é possível, acho que nós designers temos que trabalhar mesmo muito nesse âmbito da formação, da informação, da educação, né, e do senso crítico. Completamente, né? Quer dizer, chega de politicamente correto, vamos falar e vamos, inclusive, aprender a debater essas visões diferentes. Ninguém é obrigado, e é muito bom a diferença, né? Ninguém é obrigado a só aceitar um lado da história, mas, né? Então, tem essas coisas que eu acho que é uma loucura mesmo. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. A falta de atuação a falta de ação política é uma ação política. Eu acho que, mesmo você não fazendo nada, você está fazendo, né? Então, justamente. É isso que você quer da vida, é isso que você está querendo, o teu projeto é esse mesmo, então vai fundo. Claro. Mas você entrar como manada, né, a pessoa sem refletir, e está tendo uma falta de reflexão. E o design pode convocar a reflexão. Sim. E deve convocar. Né? Eu acho que a nossa atuação, tudo que tem no mundo atualmente, é passível de ser feito com design também, né? Não é exclusivo. Pouquíssimos designers estão trabalhando com a ciência. Poucos. Com a ciência, de qualquer âmbito que for, né? Tem pouca gente trabalhando em áreas científicas, né? Na medicina também, na educação. Fica alguma coisa de fazer design gráfico, sei lá, de manualzinho, não é só isso, é pensar como por exemplo, a gente está tendo esse encontro, né? Como há um objetivo educacional, né? O objetivo que move esse encontro é de uma formação de pessoas. Será que pedagogicamente esse é o melhor modo? Como é que se pode fazer isso de outro modo? Do ponto de vista pedagógico, sabe? Não é que eu acho que a gente... Outro dia eu estava conversando com um amigo sobre isso, eu faço um paralelo de quando eu era muito criança, no caso dos meus pais, houve televisão cedo. E a gente tinha aquelas poucas horas e tal. Eu me lembro que tinha um programa que chamava Grande Teatro Tupi, que era uma encenação teatral, que certamente ficava muito aquém de um teatro mesmo. A situação física de um teatro é outra. A relação de espaço, enfoque, enquadramento, não sei o quê. Atualmente, você faz a dramaturgia das novelas brasileiras, elas são muito exitosas. Conseguiu fazer uma linguagem de drama, né, na televisão. Não é à toa que tem milhões de pessoas seguindo milhares de novelas continuamente, freneticamente. Houve uma adequação. Não sei, quero ver, na situação atual, ensino à distância, se não está se repetindo o mesmo modelito de 200, 300 anos atrás, daquele pessoa que fica falando ali, não sei o quê, o aluno quieto, não sei o quê, ninguém aguenta. Né? Eu acho que é outra situação, tem que se pensar qual é a didática
se dar aula à distância. Eu vejo com pessoas relacionadas à minha família, os alunos desesperados, são uma chatice, as aulas são chatíssimas, ninguém aguenta. Aí faz lá de conta que está assistindo, aí vai fazer outra coisa que é mais divertido, né? Enfim, que é realmente insuportável, que não tem a situação física da sala de aula. Podia ser chata já, mas havia uma outra dinâmica, tal, um vai, interfere, faz, levanta, tosse, espirra, sei lá. Mas quando você está numa situação dessas, é fria, é uma relação fria. Então, eu acho que a gente precisa pensar também nessa situação corrente, que foi todo mundo pego no contrapé, ninguém estava preparado. Fazia aquela curso à distância, como se fosse, sei lá, recurso de segundo grau, né, que tinha até negócio, que todo mundo achava chatíssimo, né, ninguém conseguia fazer aquilo, e foi se improvisar. Eu acho que a gente tem que parar e pensar, junto com o pedagogo, junto com o pessoa de didática, como é que se dá aula nesse novo ambiente, né? E o tal do recurso, né, que tinha na televisão, acho que, não sei se aquilo funcionava, não, que eu acho que ninguém suportava ver aquilo, que era pensado como uma sala de aula, e não era uma sala de aula. Não, é verdade, eu acho que até assim, rapidamente, né, as pessoas pensarem o que a gente fala, isso ainda não pode ser chamado de educação à distância, é uma história Não. você ter uma atividade online emergencial por uma situação que ocorreu. Uma outra Exato. coisa é como isso pode beneficiar o ensino. Por exemplo, eu até comentei essa semana com outros palestrantes, jamais a gente teria condição de reunir 30 pessoas que nós estamos reunindo em 2 meses, das mais diferentes vertentes, dos lugares mais distantes do Brasil, sem essa possibilidade. Por quê? Porque jamais a gente teria verba suficiente para levar as pessoas até Bauru, né? Claro. Então, impossível, porque isso envolve muitas coisas. E cada vez mais a gente tem menos verba do governo, né? E fica muito mais difícil. Então, seria impossível fazer. Né? Agora, isso é uma boa característica, quer dizer, permite. Né? Eu falo que é algo que eu vou adotar daqui para frente, porque é uma maneira da gente ter as pessoas junto, partilhando, discutindo, né? Trazendo questões que não necessitam do presencial e de todos os recursos do presencial. Né? Então, acho que é o momento também que a gente vai avaliar o que é benéfico, que não funciona e assim vai, né? Eu vi que a Iana abriu... Pode ser de outra forma, né? Claro, justamente. Ana, você abriu a tela, você quer fazer uma pergunta? A Ana é doutoranda lá no programa em design, no nosso programa em design. Oi, Ana. Boa tarde, Lucy. Na verdade, eu vou ter de selecionar bem aqui, porque tem várias questões que foram levantadas que eu até gostaria de comentar, mas eu vou focar mais na questão de ensino e sustentabilidade, do que você falou, dessa necessidade do ensino mudar e da prática do design mudar. E eu gostaria de saber a sua visão sobre, a partir do momento que a gente pensa numa transição para a sustentabilidade, que seria essa relação totalmente diferente, esse modelo diferente de produção e de consumo, até um ponto que a gente talvez não vá ter design gráfico, design de produto da mesma forma que a gente tem hoje. Como você vê essa questão de extrapolar esses limites do gráfico, do produto, que outras possibilidades o design pode ter aí para estar atuando no futuro, tanto num processo de transição, quanto num cenário em que a gente já tem uma sustentabilidade instalada? O que os designers poderiam estar fazendo? Olha, eu acho que as possibilidades, Ana, são infinitas, para começar. Eu acho que nós temos, tradicionalmente, ficado restritas a algumas áreas muito específicas. E essas áreas específicas também estão em transformação. Vou pegar um exemplo banal. Atualmente, questiona-se você fazer um folheto.
ponto se justifica essa papel, tinta, impressão, não sei o que, distribuição, um negócio que vai ter uma vida útil de alguns segundos e depois vai virar lixo. Né? Fazer folheto, que grande conteúdo. O folheto é um tipo de veículo. Que outro veículo eu posso ter, que não seja poluente, que não sei o que lá, e que eu possa chegar às pessoas. É completamente diferente. Não é melhorar o design do folheto, é o não folheto, né? ou qualquer área semelhante. Como é que eu posso ir? Claro que se eu quero avisar que, sei lá, vai ter pizza rodízio no restaurante XZ, como é que eu vou fazer isso na tela? Para quem? Como é que a pessoa vai chegar lá? Como é que eu vou chegar na pessoa? É uma estratégia muito diferente do que entregar um folheto na pessoa, botar um bolinho de folheto em algum lugar que as pessoas vão pegando e jogando depois no chão, né? Enfim, eu acho que, para começar, eu acho que pensar de uma maneira alargada o que se faz, né? Não ficar adstrito a essas áreas todas. Nós estamos vendo, acompanhando o fim dos jornais impressos. Isso já é uma realidade, né? A notícia acabou? Não, a notícia não acabou. Né? A informação não acabou, mas eu tenho que dar informação em outro suporte que não seja papel. Por mais que eu ache legal abrir o jornal, virar, mexer, recortar, sei lá, fazer o quê, agora não é mais possível. Eu fui da época, quando era criança, comprava-se enciclopédia. Né? Tinha Delta, La Russe, Barça, sei lá, Britânica. Eu acho que você nunca chegou perto de uma, certo, Ana? Você nunca pegou uma enciclopédia Barça para fazer consulta, para fazer o trabalho da escola. Não existe. É Google, gente. É o Google, com a Wikipedia, o que for. Mas a enciclopédia não tem mais lugar na casa nem lugar físico na casa das pessoas, nem lugar mental na cabeça das pessoas. Então, há que pensar em novas frontes, em outros modos, em que esse design pode atuar. O que não falta é coisa para fazer. O mundo está perfeito? Não está, gente. Está bem, tudo que você olha em volta de você está funcionando legal. A sinalização dos lugares estão sendo adequadas, enfim, como você, nas várias áreas, seja serviço, seja comunicação, seja objetos de uso, há muita coisa para ser feita, e para muita gente. Então, essas áreas é que precisam ser, digamos, enfrentadas. E são novas. Novas não se diz que elas não tenham ocorrido antes, mas o design não se ocupou delas. Né? Então, o mundo que é sem fim das embalagens, embalagem dos maiores problemas que tem no mundo. O que você perde alimento, eu fiz vários projetos de embalagem para alimento. Eram números aterradores que eu tinha contado. Entre você ter a matéria-prima básica e você ter chegar ao consumidor, vamos pegar laranja, ou o suco da laranja, enfim, qualquer coisa. Na parte do alimento, uma perda substancial de, no mínimo, 60%, entre o que é obtido e o que chega ao consumidor. Porque desses 60%, grande parte é devido à inadequação de embalagem. No entanto, as pessoas não falam isso, né? Não se preocupam com isso. E o maior gerador de lixo uma dos maiores geradores de resíduos é a embalagem, né? Porque aquilo tem uma utilização efêmera, no entanto, mal feita. O material biodegradável, não biodegradável, se é melhor, ou tem embalagem de retorno, não tem, questões muito sérias para serem tratadas. E claro que elas têm uma situação presente, que são as empresas que dominam essas áreas. Então, elas fazem todo o corpo contrário a qualquer inovação, que não interessa a elas. Mas eu acho que a gente perde, às vezes não, sempre, uma posição que eu acho que seria estratégica para o design.
é PROCON, defesa do consumidor. O que tem de coisa ruim, mal feita, que quebra, que estraga, que é difícil de abrir, né? E que a gente não ocupa, dizendo que está ruim porque vocês não estão usando o design adequado. Até eu tenho como um designer, mas o projeto não está adequado, não está satisfazendo. Quem é que não briga com um copo de mate para a hora de abrir? Todo mundo briga com um copo de mate, né? Levantar aquela coisinha é um saco, é difícil. Será que a única coisa que pode fazer para botar mate no copo é com aquele selo cravado? No entanto, ninguém reclama. Eu acho que os designers, até mesmo, em termos de organização, de associação, quando houve o PROCON, Defesa do Consumidor, a gente não ocupou esse espaço, porque nós somos os defensores do consumidor, da natureza, a meu ver, do design. A gente tem que defender o consumidor, né? As coisas não se quebrarem à toa, as coisas de fácil acesso, às vezes não abrindo adequadamente. Você pega aquele fitilho para abrir a laje de biscoito, não há Cristo que abra aquele direito. Não tem como, não tem como. Então, eu acho que tem muitas áreas bastante convencionais e que a gente não ocupa espaço. E outras que não são tão convencionais assim, e que a gente não ousa chegar perto, né? Da saúde, da educação, da construção civil, enfim, tem um mundo anel de coisa para fazer. Pode estar certo. Você tendo competência, perseverança, não vai te faltar projeto. Uhum. Luci, eu vou aqui para a última pergunta, que é da Renata M. E ela diz o seguinte: aproveitando, né, essa discussão do livro tal, que não fala de política e o título é política, tá, né? Ela fala assim: como o design pode extrapolar a barreira da disciplina estética funcional e chegar no foco da estratégia dentro das grandes empresas, hoje totalmente orientadas pelo mercado? Bom, eu acho essa pergunta bastante desafiadora. Eu acho o seguinte, você está certa que essa posição está sendo ocupada pelo marketing. Mas aí, vou fazer um retrospecto, né? Tem uma professora de São Paulo que fez uma tese sobre a formação do engenheiro. O nome dela é Lili Kawamura. Ela fez uma tese e depois virou livro. Ela mostrando que o engenheiro, no Brasil, ocupou uma posição, ela usa uma categoria do Antônio Gramsci, é a do intelectual orgânico, ou seja, aquele profissional que consegue se articular com outras camadas de estratos sociais, ele faz interlocução. Então, ela diz que o engenheiro, a função dele é mandar, não é fazer engenharia. Ele tem que saber mandar. Ele é um bom administrador. O engenheiro não foi feito profissionalmente comum para gerar tecnologia. A grande parte dos engenheiros é ser gerente, chefe, comandar as pessoas a fazerem coisas. Então, isso, palavra de Lili Kawamura. Então, a partir do raciocínio dela, eu pensei o seguinte: com o desenvolvimento do capital e dos processos de fabricação, esse engenheiro deixou de ter o valor que tinha tradicionalmente, no século XX, tem metade do século XX, sobretudo. Aí começou um outro intelectual, o cara do marketing. Ele que diz, não, eu não produz isso, eu produzo assado, eu produzo frito, o que vai vender. O discurso dele é através de dados de venda, de comercialização, de abastecimento de mercado, ou a oportunidade de mercado. Então, eu acho que, na atualidade, isso ainda prevalece, e que nós também não ocupamos, como designer, esse papel me apropriando do que a Lili Kawamura fez do Antônio Gramsci, nós podemos ser o intelectual orgânico da sociedade contemporânea. Ou seja, aquele que vai estar de ouvido para as necessidades do destinatário, a necessidade do mundo.
e diz, bate no ombro do presidente da empresa, cara, você vai vender, mas você não vai durar muito tempo, porque você está indo no caminho errado, você está indo na contramão de todo o movimento social. Ah, é mesmo? É mesmo. Então, eu acho que nós precisamos ter, para começar, sensibilizar esse dono da empresa, que, afinal de contas, o dele que está ali na frente, né? Está à frente do negócio. O design precisa ter conhecimento, fundamentação nos seus argumentos. Não, eu acho, sabe, eu penso o quê? Não. Em cima do que eu estou falando isso? Eu estou falando isso em cima de dados, de informações, de reflexão, de teorias. Então, cada vez vai ser mais difícil ser designer, que você vai precisar explicar cada uma das coisas que você está fazendo. E na medida que você sabe explicar, você tem um bom argumento, a coisa funciona. Se ficar na base do, eu acho, talvez, não sei. Aí o outro tem uma voz ativa dizendo, olha aqui, o quanto de vendeu, aumentou o lucro, fazendo não sei o quê, não sei o que lá. A gente tem que ir com outros argumentos, que não sejam do marketing. Os argumentos do marketing são do marketing, em função de um certo giro de capital que está interessando. A gente tem que vir por outro meio, né? Para as pessoas, para a sociedade, para o mundo, para o que você espera da vida, nós podemos ter esse tipo de argumento mais fundamentado, e não uma coisa assim... Eu acho que cada vez, atualmente, muito mais, demanda muito mais conhecimento ser designer do que quando eu me formei. Eu tenho que saber muito mais. Não paro de estudar, todo dia tem uma novidade, tem um que eu não li, o outro que eu não sei. Meu Deus, que pena que eu não vi aquela live, que é o assunto que debate muito importante. Muita informação e também tem muitas coisas importantes para a gente fazer e tá munido de argumentos. Então, eu acho que para ocupar esse lugar de transformação, mesmo dentro das grandes empresas, a gente tem que vir com outra fala. E essa fala tem que ser fundamentada. É verdade. Lucia, até o Anderson comentou aqui que a gente tem que ser, na verdade, muito mais estratégicos do que operacionais, né? As pessoas estão agradecendo, a Renata agradecendo por essa consciência de mundo. A gente vai ter que encerrar, porque nós já passamos da hora que se encerra normalmente, que é às 6. Isso porque todo mundo muito envolvido com o que você trouxe, e você sempre contribui muito. Eu quero dizer que aqui também na plateia está a Cássia Carrara, a professora Cássia, que também foi uma das responsáveis aqui pela criação dessa disciplina, que é ao mesmo tempo uma disciplina e é um evento, né? Então, isso é muito legal. A Cássia hoje está também como chefe de departamento e nós acabamos de ter a alegria de eleger a Fernanda Henriques, também nossa professora do departamento, como diretora da faculdade, né? Então, nós estamos super felizes, né? Que coisa importante, muito importante. Super importante, né? Então, Então, as de mulheres... parabéns. Obrigada. E os alunos também que contribuíram, então foi uma ótima votação. Então, eu queria super agradecer, mas antes também de finalizar, eu queria que aqui todo mundo visse, que abrissem as câmeras, o José Magro, a Raquel Romano e o Lucas Garcia, que são os 3 que estão aí na frente, né, da organização do evento. Então, poxa, que lindo! Sem eles, nada disso também seria possível. Então, eu queria agradecer em público. Hoje o José fazendo aniversário, a Raquel Romano também ajudando a gente e tal. Então, é muito bom. O Anderson, que é um designer também e que ele atua na área, ele está dizendo aqui, né, que a gente poderia passar o resto do dia refletindo sobre isso, que foi um grande prazer aprender com vocês. Lucy, obrigada de coração. Eu que agradeço. Sabe que é sempre bem-vinda aqui, sempre você traz coisas muito boas para a gente pensar, refletir, discutir, enfim.
Obrigada mesmo, obrigada, José Magro, também, obrigada, equipe de organização, a Cássia, obrigada mesmo, viu, Luci? Um grande beijo. Beijo, obrigada a vocês todos. É sempre bom poder uma interlocução meio particular, né? Bem peculiar, né? Particular, peculiar, mas para mim muito estimulante. Eu agradeço imenso o convite. Bom? Muito obrigada mesmo, um grande beijo. Beijo, tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada a todo o público aqui participante, muito obrigada.